Olá, eu sou o Bruno Feldens, professor de Física, e hoje nós vamos resolver uma bateria de exercícios sobre as leis da termodinâmica e máquinas térmicas. Então vamos começar com esse exercício aí. O motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot. A temperatura da fonte quente é 400 Kelvin e da fonte fria é 300 Kelvin. Em cada ciclo, o motor recebe 600 calorias da fonte quente. Determine. Na letra A ele quer saber o rendimento desse motor. Então vamos lá. O rendimento do motor, se é uma máquina de Carnot, é dado pela seguinte forma. O rendimento é igual a 1 menos T1 sobre T2, onde T1 é a temperatura da fonte fria e T2 é a temperatura da fonte quente. Então, aí nesse caso, o rendimento vai ser 1 menos 300 sobre 400, que a temperatura da fonte fria é 300, a temperatura da fonte quente é 400. Então, o rendimento vai ser 1 menos 0,75, que dá 0,25 ou 25%. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria em cada ciclo. Essa é a pergunta da letra B. Então, a gente tem que o rendimento da máquina é de 25%. Então, quer dizer que de 100% de energia que entra, 25% é utilizado e 75% é rejeitado. Então, é só a gente calcular 75% do total de calorias que ele retira da fonte quente, que o enunciado deu, vale 600. Então, 75% de 600 calorias dá 450 calorias. A próxima questão é a seguinte, o inventor informa ter construído uma máquina térmica que recebe em certo tempo 10 elevado a 5 calorias e fornece ao mesmo tempo 5 vezes 10 elevado a 4 calorias de trabalho útil. A máquina trabalha entre as temperaturas de 177 graus Celsius e 227 graus Celsius. Na letra A, ele quer saber o rendimento que a máquina tem, que o inventor alega ter construído. Qual o rendimento dessa máquina? Então, vamos lá. O rendimento, ele é dado pela razão entre trabalho útil dividido por calor total. Em termos de energia, o rendimento é a energia útil, que é o trabalho que a máquina exerce, dividido pela energia total que a máquina recebe da fonte quente. Então é só fazer a conta. O rendimento vai ficar 5 vezes 10 a 4, que o inventor alega que a máquina exerce esse trabalho, 5 vezes 10 a 4, dividido por 10 elevado a 5. Fazendo essa conta, a gente chega no rendimento de 50%, né? Rendimento 0,5 ou 50%. Na letra B, diz o seguinte: comente a possibilidade de existir essa máquina. Então, a gente tem que analisar e ver se é possível essa máquina existir ou não. Como é que a gente vai saber disso? Pelo rendimento. O rendimento máximo de qualquer máquina térmica é aquela que opera no ciclo de Carnot. Então a gente tem que calcular o rendimento, se a máquina operasse no ciclo de Carnot, e ver se o rendimento informado pelo inventor é maior ou menor que o rendimento do ciclo de Carnot. Lembrando que não pode ser maior, porque o maior rendimento possível é da máquina que opera no ciclo de Carnot. Então vamos calcular o rendimento de uma máquina que opera entre as duas temperaturas, se operar de acordo com o ciclo de Carnot. Então a gente tem que pegar a temperatura T1 e T2, que o enunciado deu em graus Celsius, e passar para a temperatura na escala Kelvin. Lembrando que para passar de Celsius para Kelvin é só somar 273. Então 177 mais 273 dá 450. E 227 mais 273 dá 500. Então temperatura 1, 450 Kelvin, T2, 500 Kelvin. Agora a gente calcula o rendimento da máquina de Carnot, que é 1 menos
a temperatura fria sobre a temperatura quente. Essa temperatura fria eu quero dizer a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Não quer dizer que temperatura seja uma baixa temperatura. É só a temperatura menor dividida pela temperatura maior. Então vai ficar 1 menos 450 sobre 500. Vai dar 1 menos 0,9, dá um rendimento igual a 0,1 ou 10%. Então não é possível a existência dessa máquina, porque o rendimento do ciclo de Carnot está dando 10%. E o rendimento alegado pelo inventor deu 50%. Não pode ter nenhuma máquina com rendimento maior do que a que opere no ciclo de Carnot. Então não é possível a existência dessa máquina.